gravar neste computador. Ok. E já estamos a transmitir, depois vocês podem confirmar. Então, muito bom dia a todos, àqueles que nos estão a ver em direto no grupo e àqueles que depois vão ver a gravação de mais uma tertúlia, a 28ª tertúlia. Hoje temos uma repetente, uma convidada repetente, porque tem um testemunho incrível para partilhar, mas já são algumas dezenas de pessoas aqui a partilhar, porque nós não podemos parar de ser apenas mensageiros desta tecnologia, deste X39. Mas antes de mais, eu vou apresentar-me para quem não me conhece. Eu sou Cristina Húngaro, eu tenho 54 anos e quero desde já dizer-vos que não sou médica, aliás, aqui ninguém é médica. A minha área de formação inicial é a educação de infância, eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal e humano. Trabalho como consultora imobiliária e trabalho também com esta tecnologia num modelo de mercado que não tem a ver com o mercado tradicional. E quero aqui, antes de mais, informar-vos que todas as declarações nesta partilha, que vai ficar gravada, não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica. Por isso, o conteúdo aqui partilhado é apenas para fins informativos. Como vos disse, nós não somos médicas, por isso não ignorem qualquer orientação médica que tenham recebido e não demorem a procurá-la devido a algo que ouviram neste vídeo ou leram em algum texto aqui apresentado no grupo. Consultem então o vosso médico ou profissional de saúde sobre a aplicação de quaisquer opções ou recomendações com base nos vossos sintomas ou condições médicas, uma vez que existem doenças comuns, que, no entanto, apresentam sinais e sintomas variados. Consultem então sempre o vosso médico ou outro profissional de saúde qualificado antes de iniciar um novo tratamento. Pronto, e agora estamos em condições para partilhar de que é que nós vamos falar hoje, não é? Nós vamos falar deste pequeno mas poderoso adesivo e que se chama X39, que foi inventado por David Schmidt, é um cientista, que já tem 200 patentes, por isso nós estamos aqui a brincar, porque uma patente significa que aquilo que se diz que faz é, de facto, o que faz. Então, o que é o X39? O X39 é um adesivo sem qualquer químico ou droga. Ele tem aqui neste núcleo uma tela branca onde estão nanocristais orgânicos. Nano é algo muito pequeno que nós só vemos com um microscópio eletrónico, por isso não conseguimos ver a olho nu, e cristais, algo que reflete. Então, o X39, quando colocado sobre a nossa pele, em qualquer parte do corpo, nós emanamos uma energia, uma luz, um infravermelho, chamem-lhe o que quiser, mas nós sentimos esse calor, não é? Aliás, quando nós nos sentamos num lugar que foi ocupado ou desocupado muito recentemente, ainda sentimos o calor dessa pessoa, não é? Por isso, nós todos temos este calor. O X39, quando aplicado na pele, a nossa energia, que é produzida ao nível celular, não é? Bate aqui nestes nanocristais orgânicos e é devolvido para dentro do nosso corpo num comprimento de onda diferente. Esse processo chama-se fotobiomodulação. Foto, porque é a luz, não é? Bio, porque somos seres biológicos, e modulação, porque tem a capacidade de modular, de alterar essa frequência da energia. E quando essa energia é devolvida para dentro do nosso corpo, nesse comprimento de onda diferente, ocorrem algumas reações bioquímicas muito interessantes que colocam o nosso corpo num processo de equilíbrio, homeostase, de autocura endógena. Nós não precisamos de usar nada de fora. Aliás, é não transdérmico, o X39, como vos disse, não tem qualquer químico e coloca o nosso corpo nesse processo de reequilíbrio. O que é que faz essencialmente? Eleva um peptídeo. Não sei se já ouviram falar em peptídeos, na indústria da beleza, do rejuvenescimento, é algo muito procurado, muitas vezes injetável, muitas vezes em cremes. Por isso, o peptídeo, neste caso o de cobre, GHKCU, é elevado, é um peptídeo que nós já temos, como vos disse, mas que à medida que nós vamos envelhecendo, ele tem uma duração de vida cada vez mais curta. E então, o X39 consegue elevar, consegue aumentar a duração do peptídeo dentro do nosso corpo, e ele, como tem propriedades, benefícios muito importantes para o nosso funcionamento fisiológico, e eu vou ler assim só algumas dessas propriedades. Ele reduz a nossa resposta inflamatória e muitas vezes andamos hiperinflamados, apoia a nossa saúde cardiovascular. Ainda ontem tivemos um testemunho incrível sobre o X39, que
depois partilhamos aqui no grupo, apoia a nossa saúde neurológica, a regeneração nervosa, melhora a cor e suavidade da pele, aumenta o crescimento e a espessura do cabelo, repara o nosso tecido pulmonar, reduz a ansiedade e a agressividade. Quantos de nós não precisam do X39? Ajuda a melhorar a força e a resistência, melhora o tempo de recuperação, por isso reduz o tempo de recuperação de alguma condição, melhora a nossa memória e clareza mental, ainda agora, antes desta tertúlia, tivesse a prova, promove um sono mais reparador, promove uma resposta saudável ao stress, isto hoje em dia é indispensável, promove o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio hormonal, melhora a cicatrização de feridas e cicatrizes, e uma coisa muito importante é que nos ajuda a eliminar os radicais livres. E quando nós falamos em radicais livres, nós vivemos num ambiente muito tóxico. Hoje é o grande desafio para todos nós, é a toxicidade. Toxicidade, sobretudo daquilo que comemos, daquilo que bebemos, por isso tudo aquilo que nós ingerimos, daquilo que respiramos, muitas vezes daquilo que nós pensamos. Aí há muitas situações em que nós não conseguimos controlar. Por isso, imaginem a ajuda que os X39 fazem ajudar a eliminar estas toxinas, ok? Por isso nós também temos que fazer a nossa parte, temos que cuidar da nossa alimentação, não é? Do que comemos, do que bebemos. O ar que respiramos não é tão fácil de controlar, mas nós podemos sair das cidades e ir para o campo, para a montanha, não é? E algo que nós conseguimos controlar, que é a mente. Por isso, nós também temos que fazer a nossa parte, como vos disse. Então, o peptídeo elevado vai reativar aqui nas primeiras semanas, nos primeiros dias, 4.000 genes, e um dos genes que é reativado é o P63. David Schmidt descobriu que esse gene é o responsável por reativar as nossas células estaminais, as nossas próprias células estaminais. Que também, à medida que nós vamos envelhecendo, porque eu acho que à medida que vamos envelhecendo, tudo começa a cair, não é? A decair, e então as células estaminais começam a ficar adormecidas, inativas. E nós temos aqui o poder de reativar as nossas próprias células estaminais à medida que vamos envelhecendo. E estas são as únicas, reparem, as únicas que são capazes de reparar qualquer tecido ou órgão. Por isso, todas aquelas condições que nós vamos tendo à medida que vamos envelhecendo, desde dores articulares, desde perturbação do sono, desgaste emocional, psicológico, as células estaminais são as únicas que conseguem reparar. Por isso, imaginem ter nas mãos um produto que consegue reativar as células estaminais, as únicas que conseguem fazer essa reparação dentro do nosso corpo. Nós podemos não sentir, mas elas fazem. E é incrível o que tem acontecido. Por isso, nós já vamos aqui na 28ª tertúlia e muitas vezes eu questiono-me, Beta, até quando, não é? Vamos continuar esta caminhada? Claro que isto é um compromisso, não é? Mas até quando? Até quando? Não sei, porque tudo continua a acontecer e a nossa responsabilidade social de fazer esta partilha, porque foi aquilo que eu vos disse. Eu trabalho com esta tecnologia neste mercado que é diferente do mercado tradicional, onde nós vemos publicidade em outdoors, na televisão, nas rádios, nos jornais, sei lá, não é? Vamos a uma farmácia e temos lá as coisas, ou uma prateleira de uma ervanária, de um supermercado. Aqui não. Aqui somos nós, os representantes da marca, que somos os responsáveis por levar esta mensagem. Nós somos apenas mensageiros de levar esta mensagem ao maior número de pessoas possível, em mais de 80 países onde a empresa está aberta. Um deles é Portugal, não é? Mas nós já temos isto espalhado por alguns países do mundo. Por isso, nós não podemos parar de falar e de partilhar com vocês estas histórias. E é por isso que nós estamos aqui pelo menos uma vez por semana, não é, Beta? Não fazemos à sexta-feira, porque na próxima sexta-feira não vai ser possível, então antecipamos. Não deixamos de fazer, que é aquilo que eu costumo dizer. É maior do que nós. O X39 é muito maior do que eu, de qualquer coisa que nos possa acontecer. Por isso, estamos aqui para partilhar mais duas histórias incríveis. A Vitória já é uma repetente, digamos, da nossa tertúlia, mas eu estive com ela no sábado e a Vitória partilhou o testemunho dela, que a Vitória já usa há 9 meses, vai ter essa oportunidade de contar, e atualizou. E é incrível, por isso a Vitória está aqui de novo. Agradeço desde já a tua presença, Vitória, a tua presença, Tásia, para partilharem com o público que nos está a ouvir o vosso testemunho de uma forma muito genuína, está bem? Muito natural. Vitória, vou começar por ti, está bem? O palco é teu, minha querida. Olá a todos, boa tarde a todos.
Olá, Cristina, Elizabeth e a Taísa. Tudo bom? Cristina sempre muito fantástica na explicação de tudo, de toda essa tecnologia científica. Muitos parabéns, Cristina. E obrigada mais uma vez por me convidar nesta live. Prontos, eu sou a Vitória Cruz, para quem ainda não me conhece, tenho 59 anos de idade, sou de Angola. E conheci, tenho lupus. Lupus é uma doença que não tem cura. E conheci o X39 o ano passado, em janeiro. Mas só comecei a usar em julho. Quer dizer que estou a usar o X39 há 9 meses. A caminho 10, esse mês já faço 10 meses. Pronto, comecei a usar o X39 numa altura em que eu estava mesmo de rastros, com muitas dores que quase não saía da cama. Prontos, os efeitos do X39 na minha vida comecei a senti-los logo no primeiro dia. Passado um mês, já tive alguns resultados, porque fui fazer logo consultas e vi que os níveis depois. Eu tinha uns níveis muito altos de lúpus, eram mais ou menos 3.000 e tal, quase 4.000. Em setembro, quando fui fazer a consulta, os níveis baixaram de uma forma que eu própria nem estava a acreditar, para 107, que os parâmetros são de 10 a 140. E agora, em abril, voltei a fazer outra consulta, que é de controle que eu estou, ainda estou sob vigia médica, e os níveis foram abaixo de 1. O médico ficou maravilha, ficou tão feliz ele olhar para mim e disse: Vitória, isso é muito bom. Nós nunca tínhamos visto uma coisa tal, igual. Pá, não, eu nem consigo dizer o que eu disse. Eu fiquei toda admirada. Eu disse: doutor, explica-me direitinho que eu também não estou a perceber. Se lúpus é uma doença que não tem cura, eu gostaria que me explicasse melhor. E ele disse: olha, já da vez passada, quando cá estiveste, os teus níveis já estavam normais. Só que agora baixaram ainda mais. Quer dizer que não temos nem formas de classificar este quadro que tu nos estás que as tuas análises estão aqui a apresentar. Olha, Cristina, eu fiquei tão feliz, eu não sabia se corria, se gritava, se agarrava o médico. A minha felicidade era tão grande, mas ele depois disse: olha, Vitória, mas o lúpus está aí. Eles apenas estão controlados. Eu disse: eu sei que não tem cura, mas eu vou continuar a dar o meu máximo. Qualquer dia eu volto aqui, doutor, e ainda hei de dizer que já não tenho lúpus, porque os meus níveis hão de estar de uma forma completamente diferente. Comecei a sentir muita transformação na minha vida, Cristina. Em relação ao sono. Eu, das outras vezes, desde que cá estou, eu todos os meses no inverno tinha toses horríveis. Durante o inverno passava muito mal. Desde que eu comecei a usar o X39, não tive tosse durante o inverno. Tive agora nos finais de, de março, porque estive a fazer natação e a água estava muito fria. Então aí apanhei mesmo uma tosse que nunca mais passava. Que hoje até estou mais ou menos, estou melhorzinha. E então, a planta do meu pé estava muito negra, eu agora está toda clarinha, está branquinha. E várias coisas têm estado a acontecer. O cabelo está mais cheinho. E várias coisas têm estado a acontecer na minha vida em relação, desde que eu comecei a usar o X39. Estou muito feliz. Eu agradeço a Deus. Primeiro, agradeço ao Rui que trouxe essa tecnologia cá para Portugal. Agradeço imenso a Paula que teve uma grande paciência de estar sempre a ligar para mim, a dizer: Vitória, experimenta, se estás nesse estado, experimenta. Até que eu comecei a experimentar e sempre acompanhar-me desde o primeiro dia, porque quando eu sentia, no primeiro dia, eu senti uma temperatura fora do normal. Eu disse: olha, Paula, eu acho que vou morrer, porque isso que eu estou a sentir é fora do normal. É uma temperatura que. Eu disse, e ela cheia de paciência a dizer: não, Vitória, continua a usar, é mesmo assim, é porque o efeito está a ser mais rápido em ti. E de facto foi.
Em 9 meses me sinto muito bem. É uma energia fora de ser. Tudo aquilo que a Cristina acabou de dizer tem estado a acontecer comigo. Eu usava óculos, eu saía da cama já automaticamente eu tinha que pôr os óculos. Já não uso os óculos, mesmo até para conduzir. Eu à noite vou se estiver a conduzir, vou e não preciso de usar os óculos. Quando são letras pequeninas é que eu ainda vou apanhá-los e uso mais. Essas letrinhas pequeninas daqui a uns dias eu tenho fé e acredito que também vou deixar de usar os óculos para ver essas letras pequeninas. E esse é o meu testemunho. Que bom, Obrigada por Vitória. Que tudo. bom, maravilhoso. Ó, Vitória, diz-nos só aqui, tu tens estes resultados incríveis, claro que eu ouvi o teu testemunho na outra vez que destes, mas ainda não tinha conhecimento destes resultados dos teus exames. E olha, e fico maravilhada e muito feliz por ti, porque realmente a situação estava mesmo grave na altura. A pouca percentagem que tu tinhas de sobrevivência, não é? Quando chegaste, quando saíste do teu país. É incrível ver-te agora já realmente com outro aspecto muito mais luminoso, com outra alegria. E acredito que tu partilhas isto também com outras pessoas, não é? Porque nós não podemos ficar indiferentes a isto, não é? Aquilo que nos aconteceu, àquilo que temos em mãos. Acredito muito que partilhas, certo? Partilho sim com várias outras pessoas que têm estado também já a usar. E queria também dizer, o meu rim estava já a entrar em falência na altura. Já estava mesmo a entrar em falência, tanto mais que a medicação que eu estava a tomar também era por causa do rim que já estava a entrar em falência. E eu tomava 26 comprimidos por dia. E 26 agora? comprimidos por dia. E agora? Hoje só estou a tomar 5 por dia. Uau! É verdade, é verdade. Incrível! Uau! Porque eu ainda falei com o médico, a dizer, então por que é que não me tira já esses também? Ele disse, não podemos fazer isso, vamos aos poucos, então Calma. tirar, fazer o desmame da medicação paulatinamente, que é para tudo correr bem, que é para De não forma nos apressarmos responsável, e tudo vai correr bem. claro. Por isso é que é Olha, como preciso é que como é Desculpa. que nós, Cristina, não, não há problema, como é que nós podemos ficar indiferentes? E às vezes eu e a Cristina falamos aqui de uma forma realmente mais entusiasmadas, não é? Porque nós temos testemunhos, fazemos estas tertúlias todas as semanas com testemunhos novos, com já resultados de, não é, de usarem há mais tempo, voltam aqui novamente a dar o testemunho, não é? Já com o feedback dos exames, dos médicos. E isto é incrível. Como é que nós não podemos ficar entusiasmadas, não é, Cristina? Eu estou aqui no meu espaço, no meu gabinete, sou terapeuta integrativa, e realmente todos os dias recebo mensagens e testemunhos de aquilo que vocês vão ouvindo aqui nestas pessoas. É incrível. Ainda ontem recomendei a uma senhora que foi operada ao sacro, não tem o sacro, só se pode sentar numa almofada com buraco, está cheio de dores, fibromialgia. Como é que a gente pode não partilhar isto? Temos que Claro. partilhar. Ó, É Vitória, incrível, incrível. ainda em relação àquilo que tu estavas a falar, porque lupus, há muitas formas de lupus, não é? E o teu lupus atacava também os órgãos, não é? E eu queria que tu explicasses, e tu já falaste da falência do rim, que é muito importante para as pessoas perceberem que evolução concreta é que tu tiveste, quais foram os benefícios. Foi a questão do rim, já falaste da energia, do sono, mas há alguma coisa que tu queiras evidenciar que não estava bem e que recuperou, para além do que já disseste? O meu rim estava inchado. Estava completamente inchado, estava já num estado muito, muito mal, que a medicação que eu comecei a fazer era para ver se conseguíamos então mantê-lo, que é para depois começar a fazer a diálise. Pronto, Pois, se na diálise não desse certo, então tinha que fazer o transplante do rim. Mas pois, graças a Deus não foi necessário chegar a esse ponto. Tanto mais que eu também tive o cuidado de perguntar ao médico: e como é que está o meu rim? E ele disse: o teu rim está normal. pois. Vitória, E está reparem, mesmo normal, pois, então não temos como manter.
com essa medicação tão forte durante muito tempo. Vamos começar a fazer o desmame, já diminuiu ainda mais. Porque o que acontece com a medicação é que a medicação vai aliviar os sintomas, mas depois tem o efeito colateral, não é? Vai degradando os nossos órgãos. E tu recuperaste o rim porque as tuas células estaminais, tu não tiveste que levar injeções de células estaminais, as tuas próprias células estaminais foram reparar o rim. Isto é incrível. Isto é incrível, por isso nós não podemos parar de falar porque as pessoas têm que saber disto. E depois o que elas vão decidir, se usam ou não o X39, é da responsabilidade delas, mas nunca vão poder dizer que não souberam, ok? Vitória, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Eu fiquei muito impressionada quando tu disseste isso, porque eu acompanhei estes 9 meses, eu vi-te e eu olho para ti, tu nem parece que tens. A Vitória é uma mulher mais velha do que eu e tem um aspecto de uma miúda, ok? Ela tem um aspecto de uma miúda e está com um brilho, nota-se perfeitamente, mas lá está, nós só notamos exteriormente porque interiormente há esta transformação. Nunca esperem ver de fora aquilo que não está a acontecer cá dentro, não é? E muitas vezes nós não vemos o que está a acontecer, porque tu não sentiste o teu rim a ser reparado, não é? Mas o X39 é sim. Nós também não sentimos o sangue a correr nas veias e as coisas estão a acontecer. Olha, eu agradeço-te imenso porque há muitas pessoas a sofrerem com lúpus, ok? E que encontram aqui uma luz, uma luz ao fundo do túnel, porque tomar essa medicação toda não é fácil e viver com dores e com esse desconforto aos 50 anos não faz sentido nenhum, não é? Porque as pessoas são muito novas, muitas pessoas até antes dos 50, ok? Por isso temos aqui uma oportunidade das pessoas terem a sua saúde resgatada. Ao ter a saúde resgatada, têm a vida resgatada, não é? E poder usufruir da vida. É só uma, aquela que nós conhecemos, e é para viver com dignidade e com prazer com os nossos, não é? Vitória, fico sem palavras. Olha, obrigada, obrigada, obrigada. Tu és uma força e não tens noção do impacto que a tua história pode ter, não só aqui em Portugal, estás a perceber, mas all over the world. Obrigada. Beta, queres fazer a ponte para a Tásia, querida? Sim, olha, nunca é demais agradecer à Vitória, é um doce de pessoa e realmente esta história de vida, esta história dela, eu tenho a certeza que vai ajudar muitas e muitas pessoas, porque até é uma patologia que ainda se ouve falar pouco do lúpus, não é? Conhece mais é a fibromialgia, entre outras. Portanto, eu acredito que aí vais impactar muito mais pessoas, Victória. Muito obrigada pela tua partilha e pela tua disponibilidade. Um beijinho muito, muito grande. Espero ver-te em breve. E agora vamos passar aqui para a nossa querida Tássia, que é também outra doce pessoa. Mas temos aqui duas mulheres maravilhosas, sempre com um sorriso, a Tássia, mas eu ainda não conheço bem, ou quase nada, do testemunho da Tássia. Conta-nos tudo então. Como é que o X39 chegou à tua vida? Quais foram os resultados que tiveste? Força, Tássia. Tens que abrir o micro. Está? Ora, muito boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo apoio que vocês nos dão, não é? A nós, mulheres, os testemunhos que o vosso trabalho está sendo maravilhoso. Obrigada também aos meus patrocinadores, não é? Que é o Vitor Pereira e a Maria Pereira. Sem eles, eu jamais estaria aqui, não é verdade? E quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade que nada é por acaso, não é verdade? Nada acontece por acaso. Então, é assim, como eu conheci o X39, eu não tinha patologia, mas foi mais por causa do meu esposo. E quem nos conhece bem sabe que o meu esposo trabalha no ramo automóvel, seja no ramo da reparação automóvel, e o X39 foi uma bênção na nossa vida. Por quê? Porque eu tenho um marido
que já tem uma certa idade, já passa dos 60 anos, não é? E não só ele, mas como a família já sofre de artrite, não é? E eu já falava há algum tempo para ele, olha, amor, temos que tratar, temos que ver isso principalmente das mãos dele, porque por último, antes do X39, ele teve que fazer pedido de peças, ou seja, para ele manusear, ou seja, específica, por causa que ele nem conseguia fechar a mãozinha para manusear, para trabalhar. Entretanto, foi aí que eu conheci o X39. E eu cheguei a casa e disse: Olha, amor, eu tenho uma coisa muito boa e queria que experimentasse. E, entretanto, ele começou a fazer o uso, não é? Começou a fazer o uso muito certinho, porque ele é muito sério, muito certo nas coisas que ele agarra para fazer. Então, ele começou a fazer a utilização do X39, bebia bastante água, porque ele gosta de beber também bastante água, e começou com o passar dos dias, não é? Porque as mãos dele era mesmo defeituosa, os dedos dele todos tortos e muito inchaço mesmo, não só nas mãos, também quando ele levantava pela manhã, e era sempre os ais e os ois. Por quê? Porque ele sentia muitas dores também no corpo, não é? Entretanto, com o passar, não foi assim muito tempo, eu comecei, como eu acompanho ele no trabalho, não é? E comecei a olhar assim de longe e comecei a ver, olha, que as tuas mãos já estão começando a ficar desinchadas, já estão começando a desinchar. E não só isso, ele começou também, a dizer, olha, eu já sinto menos dores no corpo. E como dizia e diz o meu patrocinador, o Vitor dizia: Olha, que vais ganhar um marido novo. E olhe que eu tenho um marido novo, realmente. Ele levanta por volta, porque nós temos os nossos cães, e ele, pronto, ele gosta de fazer o passeio. Eu tenho um marido que levanta muito cedo, depois das 6h30, o meu marido já está acordado e vai, porque nós temos uma vida bastante agitada em termos de trabalho. Ele trabalha muito, não é? Eu digo muito, muito mesmo, e é aquela correria. E hoje eu tenho um marido novo. Por quê? Porque eu muitas vezes tenho que telefonar e dizer assim: então, a que horas vens? Porque é uma energia, é uma boa disposição. E muitas vezes eu tenho que me fechar no quarto porque ele sai pela casa a correr, a brincar com os cães depois de um dia árduo de trabalho. E nada disso seria possível sem o nosso X39, abençoado X39. E o que que acontece? Isso é o que eu tenho para falar do meu esposo, não é? E também o que que acontece? As pessoas mais próximas começaram a ver a diferença, não é? Os amigos, porque ele tem dois amigos que visitam eles religiosamente, vai pela manhã, e hoje em dia diz: Paulo, tu estás muito diferente. Quem conhece o Paulo hoje ele ganhou vida, não é? É uma pessoa que está, e era um homem muito cético, porque ele não acreditava em nada, olha que isso, será que vai resultar? E hoje é quem passa a palavra, é quem está muito ativo, não é? A falar sobre o produto, está sempre a falar maravilhas do produto, e depois não é só com o meu esposo, daí eu passei a falar também com pessoas que tenham, pessoas mais próximas. Entretanto, tenho um caso maravilhoso, um testemunho maravilhoso de uma amiga minha de muitos anos. Quando eu digo de muitos anos, porque é de muitos anos mesmo, chega perto de uns 20 anos, por aí que eu já conheço. Entretanto, fui fazer uma visita para ela e falei que estava maravilhada com meu marido, e contei. Entretanto, ela
ela disse também que não estava muito bem de saúde. E nós, na cozinha dela, tomaram um chá com ela e ela precisava, na altura da ajuda, para levantar o braço e ir no armário para tirar a chave, né? Para nos servir o chá. E eu disse para ela: olha, minha querida, utilize, que isso é muito bom e isso é maravilhoso e fez maravilha meu marido e vai fazer maravilhas contigo também. E o que é que acontece? Ela começou a fazer também o X39, fazer tudo muito certinho. E quando foi um belo dia, ela me telefonou e disse: olha, eu estou maravilhada com os pets, porque eu até tirei uma fotografia do inchaço que ela tinha, pronto, no corpo, nos braços, tudo. E, entretanto, com o passar de poucos dias também, nós fomos lá fazer uma visita e na hora do chá, porque ela sabe que eu sou louca por chá, e ela foi nos servir o chá e eu levantei-me da mesa e eu disse: olha, queres ajuda para tirar a chave? Ela disse: não, já não preciso mais de ajuda, não é? Já tinha, foi um caso também, foi maravilhoso. Depois tenho uma pessoa também muito próxima nossa, que infelizmente perdeu um filho depois da adolescência, um rapaz incrível, um menino maravilhoso, e que há pouco tempo ela perdeu o filho, e o filho tirou a própria vida, suicidou-se. E foi um caso muito falado aqui na Figueira da Foz, na altura. Entretanto, eu há um tempito atrás, encontro com ela no café onde nós tomamos a bica pela manhã, e ela me abraça e por acaso o esposo dela é amigo de profissão do meu esposo, e ela me abraça e ela disse: já estás a ver? Eu abracei ela muito forte e ela ficou de tal forma, tão nervosa, obviamente, como mãe, mas até a fala dela, ela perdeu quase a fala, falava aos soluços. E, entretanto, eu disse: olha, faça o X39, isso vai ser uma bênção. Pronto, comecei a conversar com ela, também começou a fazer o X39. Entretanto, no dia seguinte, que o marido dela, que se chama Vitor, também, que é amigo do meu esposo, e ele disse: ela, fogo, eu nunca te vi dormir tão bem desde que teu filho foi embora, ou seja, faleceu. Então foi outro caso maravilhoso, que quando eu fui beber café nos próximos dias que eu cheguei lá para ter com ela, e ela abraçou-me e já falava muito melhor e disse que nunca se sentiu tão bem e estava sentindo maravilhas, que é uma pessoa também incrível. E depois também tem um testemunho que é uma vizinha minha que mora por cima de mim, que já tem uma certa idade, e que é um bocadinho cética, mas eu de vez em quando descia e ela me chama por Dona Paula, que muita gente acha que meu nome é um bocado difícil, e disse: prefiro chamar de Paula, porque eu também tenho Paula no meu nome. Entretanto, essa vizinha, que tem uma certa idade, ela, quando foi um belo dia, ela disse: olha, que eu vou fazer um experimento, vou experimentar, fazer um experimento, vou utilizar o X39, esse que você tem, esses selos que você está a me falar. Entretanto, eu subi, fui até a casa dela e pus o patch na C7 dela. Está com ligação instável. Estás aí, Tásia? Pois, eu pensava que até era eu, mas não é ela, Não, não não é? é ela. É. É Incrível. incrível já a quantidade de vidas que a Tássia impactou, não é? Então, Vamos disse, esperar que ela volte. o bilhetinho, põe o bilhetinho, e eu vi o bilhete e ela diz no Tásia, bilhete. desculpa, nós perdemos-te, ok? Ainda estás a congelada, estás com a ligação instável. Tu disseste que colocaste o adesivo na C7 da tua vizinha e o que é Da minha vizinha. e ficaste aí. Então diz, por favor, o que é que aconteceu? Entretanto, como eu já tinha falado aqui, que ela tem uma certa idade,
e ela não usa, ela, às vezes ela não gosta de usar o telemóvel, ela costuma fazer uns bilhetinhos e põe por baixo da minha porta. Eu vim da oficina mais cedo um bocadito e eu disse, olha, eu vou orientando as coisas e quando eu chego à minha casa e vejo lá um bilhete embaixo da porta. E eu disse, isso é Dona Ana. Quando eu vejo no bilhete assim, boa tarde, senhora Paula. Se faz favor, vem à minha casa e é urgente. E eu disse, valha-me Deus, que será que foi que eu fiz? Ai, senhor, e eu tenho muito respeito pelos meus vizinhos, não é? E principalmente pelas pessoas de idade. E eu tenho muito, às vezes, quando eu estou na minha varanda e ela me cumprimenta, eu tenho muito respeito por ela. E ela vai assim para mim. E ela vai assim para mim, pelo bilhete, Dona Paula, se faz favor, vem aí, é urgente. Quando eu subo, nem vou pro elevador, subo as escadas e vou, ufa, 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 ufa. Quando eu chego, ela estava com a porta entreaberta e falando com a outra vizinha do lado. Eu, boa tarde, minha querida. Ela olha muito séria para mim e pede licença a outra vizinha e diz: boa tarde, é muito sério o que eu tenho para falar consigo, Dona Paula. Eu disse: pronto, estou feito ao bife. Ela fecha a porta, que ela é muito assim, muito discreta, né? Ela é muito séria, assim, ela fecha a porta, me dá um abraço muito forte e disse: Dona Paula, eu estou muito feliz. E eu disse: então, dona Ana, ainda bem, que susto que você me pregou. E ela deu outro abraço, me abraçou mais forte uma vez e disse: Dona Paula, eu vou começar pela minha glicêmia, porque ela tem um livrinho que todos os dias, quando ela acorda, ela aponta lá a glicêmia, para quanto é que ela amanheceu, para medir a glicêmia. Ela olha aqui, olhe, a minha glicêmia, a glicemia dela estabilizou. E ela diz para mim, eu estou muito feliz. Pronto, e eu disse, olha, graças a Deus, dona Ana Fogo, ainda bem, fiquei feliz. Vim embora para casa. Quando foi passado mais ou menos uns 5 dias, lá está ela outra vez com o bilhetinho. Eu disse, pronto, agora o que será? Lá vou eu disse, pronto, bato a porta e ela disse, tem outra coisa para lhe falar, dona Paula. E eu disse, então, ela disse, olha que as legendas da televisão eu via com muita dificuldade. Olha que eu já consigo ver as legendas. E bem, eu disse, que felicidade, dona, agora tem que fazer tudo certinho. Olha que ela não calou-se. Saiu da nossa rua, subiu outra rua e foi ter com a cunhada dela, que tem uma sobrinha que mora na Inglaterra ou coisa assim, e ficou lisonjeada. E olha, e faz parte do nosso grupo. E fora os outros testemunhos que eu tenho, que o tempo não dá, não é? Entretanto, eu sou uma pessoa muito, me sinto muito abençoada por ter conhecido a Lifewave, vos conhecido, como volto a dizer, nada é por acaso, porque nós pertencemos, isso é um bem social e que nós só partilhamos o X39 é para as pessoas que mais amamos, porque quem mais amamos queremos ver bem, não é verdade? E, entretanto, eu me sinto muito abençoada. E temos uma empresa maravilhosa que, como o vosso trabalho, que vocês fazem a tertúlia, nós temos o apoio a qualquer hora, a qualquer momento, vocês estão sempre prontos a nos ajudar, não é verdade? Temos uma empresa incrível e que mais eu posso querer na vida, não é? E é passando, como se fala, de boca em boca, e eu que pensava, meu Deus, há dias atrás, Senhor, até eu pedi uma prova a Deus. Ninguém sabe, mas eu vou dizer. Eu disse, Senhor, se essa empresa, se isso for bom para minha vida, eu quero que você me abra, você me dê uma luz. Eu pedi uma prova a Deus, um dia de meio-dia. De repente começou a surgir, as coisas começaram a clarear e hoje eu me sinto uma pessoa muito, muito, muito feliz por pertencer à Lifewave, por pertencer, estar no meio de pessoas tão maravilhosas, tão de coração tão maravilhoso, que estão sempre a nos apoiar, seja a que hora for, vocês estão sempre
de coração aberto, de alma aberta, e eu digo que isso é uma família, eu chamo família Life Wave, e sou uma abençoada por ter vocês em minha vida. E só para finalizar, eu tenho para dizer que para já foi um desafio, há cerca de quase 25 anos vim para Portugal, não é? Que meu esposo é de cá e eu tinha que vir morar aqui. E eu sou uma mulher de desafios. E lá no meu país, quem é que conhece a Tásia? Qualquer pessoa que seja muito íntima e próxima a mim, vê a Tásia como uma mulher guerreira. Qualquer pessoa que passa uma mensagem para mim, se que me conhece muito bem, me chama de uma mulher muito guerreira. Eu sou uma mulher de desafios. E a Life Wave eu quero para minha vida, porque é um bem que nós fazemos ao próximo. E tudo depende de nós. Se nós temos um bom coração e temos uma boa intuição, e nós, o caminho ainda é muito longo a seguir e temos muitas pessoas a ajudar a dar o nosso melhor. E é assim que tem que ser. Olha, então agradeço a oportunidade e é só mesmo agradecer. Obrigada por tudo, Cristina. Obrigada pelo esse trabalho maravilhoso que vocês estão dando abertura para nós podermos crescer. Obrigada, Elizabeth. Obrigada, Vitória. E obrigada aos meus patrocinadores, que são do melhor que há e sempre me apoiando, nos apoiando, a minha, meu esposo, a minha família. E olha, obrigada. Olha, Bem haja, uau. custou alguma coisa? Custou alguma coisa? Pois não. Às vezes, e nós temos, é isso que eu digo sempre. Não te centres em ti. A tua mensagem é poderosa para ajudar outros. Por isso, de cabelo esticado, cabelo ondulado, de t-shirt ou bonita como estás, aparece. Aparece porque o importante não somos nós, é a tua mensagem, aquilo que tu partilhaste, não é? As vidas que tu tocaste, da forma como tu tocaste. Isso é que é importante, Tásia. E as vidas Está arrepiada, incrível. que eu toquei, e que vocês, eu passaria aqui o resto da manhã toda, Mas o porque importante é as isto. pessoas, onde quer que eu esteja, é como você acabou de falar, onde quer que eu esteja, ninguém nos cala, porque isso é um produto maravilhoso, isso é uma bênção, e que só tem feito benefícios às pessoas mais próximas que nós dá gozo ver as pessoas que nós acompanhamos e olha como eu me sinto melhor e ver as pessoas aceitarem o nosso e outra coisa, nós passamos a palavras e só queremos o bem a quem amamos. Então, se nós estamos para fazer o bem vem a nós. Claro, tudo volta, Sem não é? dúvida. Tudo volta. E não custa nada, porque as pessoas não vão saber de outra forma a não ser pela partilha de uma mensagem nossa. Nós somos apenas mensageiros, isto não tem nada a ver connosco, tem a ver com o outro. Por isso, eu até digo mais, Tásia, não só as pessoas que amamos, porque ainda ontem eu partilhei, não é? Eu apanhei um Uber e partilhei com aquele senhor, e o senhor não me é nada, não é? Mas o senhor tem um problema cardíaco e eu não sabia, não é? Quando partilhei com ele. E se eu não pude ajudar o meu pai, neste caso, que partiu em 2022, quem sabe se eu posso ajudar outra pessoa, não é? Porque as pessoas não vão saber de outra forma a não ser através de nós. Nós somos apenas mensageiros. Ok? Descentrem-se de vocês, por isso é que nós também convidamos as pessoas. Claro que a primeira vez não é confortável, não foi confortável a nossa primeira vez, Beta, também de fazer a tertúlia, mas à medida que nós vamos fazendo, é como tudo na vida, vamos treinando e vamos sendo competentes. E é isso que é preciso fazer, é aparecer, ok? Porque depois as pessoas sabem, as pessoas ficam a saber uma e outra história e depois decidem no seu tempo. Mas se nós não partilharmos, as pessoas não vão saber, pelo menos Isso é por assim, nós, não é? Por com isso nós temos certeza. esta obrigação de o fazer, de o fazer. Isto é muito maior do que nós, é uma responsabilidade muito séria, muito séria. E se nós, mesmo que nós não tenhamos nenhum testemunho impactante, porque graças a Deus eu não tenho nenhum testemunho impactante, eu, obviamente com 53 anos que tive ano passado, já estava na menopausa e esses sintomas foram todos revertidos. Eu fui atleta de alta competição, tinha dores fruto dessa prática, mas comparativamente com aquilo que nós ouvimos às vezes, é um testemunho. Mas não é por eu não ter um testemunho impactante que eu me vou calar. Eu não fiquei à espera
dos meus resultados, porque isso aconteceu, eu não comecei a usar por causa disso, não é? Aconteceu naturalmente, e eu depois, a ouvir outras pessoas, é que me apercebi, mas eu não comecei a partilhar porque à espera do meu testemunho. Não, e eu vi que o produto era patenteado, que o produto tem estudos científicos, por isso, e depois se eu não soubesse, agora a Beta partilhou comigo testemunhos incríveis que eu não pude ficar indiferente, não é? Porque qual é o sentido, qual é a missão pela qual nós estamos aqui na vida? Também, se calhar, é isso que falta a muita gente perceber o que é que anda aqui a fazer, não é? Pronto, olha, Isso. já estamos aqui com 3/4 de hora. Beta, vou deixar para ti fechar. Tásia, obrigada por te teres desafiado a sair da tua zona de conforto. Estavas desconfortável, mas estás a ver que isto não custa nada. Só temos que ser genuínos e falar do E és coração. linda, e és linda. Tens uma voz de. Essa mensagem, como a Cristina diz, tu nem imaginas, eu não estava à espera, não conhecia o testemunho do teu marido, não conhecia esses testemunhos dos teus amigos próximos da tua vizinha, mas esse testemunho que falaste dessa amiga que acabou de perder um filho, porque eu também tenho uma amiga que perdeu um filho que foi assassinado e ela pediu-me ajuda. E só de poder resgatar a vida dela, não há como não nos calarmos, Tásia. É isso, temos que aparecer e temos que salvar, pelo menos aqueles que conhecemos. E depois tem uma coisa, às vezes eu tenho que ser mais fechada, eu tenho mais, as pessoas que me rodeiam, o meu marido, e outras pessoas mais próximas, e falam que eu sou muito doce, eu sou mesmo assim. A quem vê a Tásia, A tua eu sou mesmo essência. assim, não É a é? tua essência. Seja meu vizinho, os meus vizinhos, eu às vezes, quando está, tem que descer correndo, porque se olha todo mundo, olá, olá. Por quê? Porque se nós falamos o bem, fazemos o bem, não há como você não ser querido, não há quando você, não é, eu vou dizer o centro das atenções, mas onde quer que eu vá, às vezes o meu esposo nem estou com ele. E as pessoas e clientes que o meu marido já tem quase 43 anos de casa, de trabalho, e todo mundo fala, a sua esposa, às vezes me mandam plantas e plantinhas e mimos. Você tem a sua esposa é muito querida, porque eu sou assim, a Tásia Eu sei. A é minha. taça é assim, e isso é amor. Tu tens muito amor para dar. Tá, eu sou um pouco assim, por isso eu costumo dizer, sou mulher de abraços, sou mulher do toque, né? Por isso também a minha profissão na nível de massagens, porque assim, é amor que nós queremos partilhar, a nossa boa energia, o nosso bem, a nossa essência. Tássia, muito obrigada. Para finalizar, que já passámos o tempo, só temos que beber água para o X39 funcionar. Não se esqueçam, temos que beber o dobro da água que é normal. Então, contacta com a pessoa que te passou esta gravação, contacta com a pessoa que te convidou para este grupo. Ela tem todo o interesse em te mostrar muito mais testemunhos, toda a informação, as informações que tu quiseres, está bem? Porque nós estamos espalhados já em 80 países. Portugal cresce a um ritmo incrível de testemunhos do consumo. Portanto, olha, um beijinho muito grande. Obrigada, Vitória. Eu sei que estás aí, deves estar a almoçar. Um beijinho muito grande. Obrigada, obrigada. Olha, e bem-agem. Continue a espalhar a magia do X39. Beijo. Obrigada.